Graça e paz, África e o mundo. Aqui é Gildo Rafael, está a começar o seu programa Verdades Bíblicas para a África e para o mundo. E estamos fazendo esse programa agora em consonância com o grupo de WhatsApp chamados para adorar. Muito obrigado aos irmãos do grupo e que Deus possa nos ajudar. E acredito que Deus irá nos fazer compreender a sua palavra e que sejamos edificados. E aos que ainda não creram no Senhor Jesus, eu espero que o Senhor use essa palavra para poder moldar os corações e chamar-nos para próprio Ele, próprio Cristo. Eu gostaria de usar o livro de Colossenses. O livro de Colossenses é um livro que nós, na igreja SEGEC, Congregação de Embaixadores de Jesus Cristo, fizemos um estudo completo. Já fizemos alguns meses, na verdade, a estudar este livro e terminamos. Eu vi como de tamanha importância que pudesse também compartilhar com os amados irmãos. E iremos meditar no capítulo número 3, e neste capítulo iremos trazer algumas características dos verdadeiros salvos. Ok? Características do verdadeiro salvo. Não iremos para hoje, não iremos trazer todas as características. Se Deus quiser, apenas uma ou por máximo duas características dos verdadeiros salvos, se Deus quiser. Então, iremos ler o Colossenses capítulo 3, versículo número 1 a 4. Ok, podemos proceder à leitura. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestarei com Ele em glória. O que nós vemos aqui, antes de eu poder trazer a exposição desse texto que nós lemos, é importante nós compreendermos o pano do fundo, ok, deste livro. Primeiro é importante saber que é o apóstolo Paulo que escreve esta carta, estando ele preso lá em Roma. Ele estava preso por causa de pregar a verdade. Okay? E a igreja de Colosso, uma igreja estava sendo liderada, um dos líderes da igreja de Colosso era o nosso irmão Epáfras. A igreja era uma igreja de natureza gentílica, mas começaram a aparecer alguns judeus. Começaram a se infiltrar lá alguns judeus, que alguns deles começaram a trazer falsos ensinos. E esse que nós chamamos de judaizantes. Começaram a obrigar, a incentivar ou a ensinar, e a coagir com que os judeus, os gentios que lá estavam, não bastava apenas crer em Cristo, como o apóstolo Paulo pregava, como Epáfras pregava, mas também tinham que ser circuncidados, tinha que ainda guardar o sábado, tinha que ainda prevenir-se não comer de alguns animais. Então havia alguma série de coisas que os judaizantes queriam inserir no seio da igreja, que era por natureza gentílica, ok? E uma das coisas era a circuncisão, que tinham que ser circuncidados para serem verdadeiramente salvos. Para além desses, também tinham aquilo que nós chamamos de ascéticos, aqueles que incentivavam o culto aos anjos. O apóstolo Paulo fala disso mesmo lá nesse livro mesmo, no segundo capítulo, na verdade. E também tinham os gnósticos que falavam de conhecimento. Se você for se puderes aprofundar o livro de Colossenses, vais perceber que ele fala muito de conhecimento. O apóstolo Paulo fala muito de conhecimento, mas de conhecimento não como os gnósticos diziam. Os gnósticos diziam que havia um conhecimento que tinha que ser adquirido para que nós sejamos amplamente sábios e salvos. E esse conhecimento estava apenas com eles. Ok, o apóstolo Paulo mostra aí que o único conhecimento que nós temos, que já foi revelado, o mistério que já foi revelado, que não mais dependemos de ninguém, mas do próprio Cristo, é o próprio Cristo mesmo, que já está revelado nas Escrituras. É por isso que o Cristo que era suficiente, não é? Ele incentiva aos irmãos, quando ele escreve essa carta, ele escreve, na verdade, para poder responder às perguntas que o próprio apóstolo Epáfras traz, quando ele leva essas perguntas a Roma, onde o apóstolo Paulo estava preso, não é? E ele traz algumas dificuldades que ele trazia lá de Colosso.
Ok? Então, em resposta a essas inquietações, a esses falsos profetas, o apóstolo Paulo escreve esta carta de Colosso. Na verdade, era uma carta que pudesse também ser lida lá em Laodiceia. Ok? E no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo ele apresenta-se e aproveita-se também para poder incentivar e falar da boa fama, da conduta dos irmãos de Colosso. Ele elogia, não é, o caráter deles diante de várias situações que estavam acontecendo, mas continuavam firmes, eles continuavam seguindo a Cristo. Okay? E também ele fala de que ele mostra a eles que ele tinha zelo por eles, tanto Epáfras tinha zelo por eles, ele orava por eles, batalhava por eles. Okay? Então é isso que ele faz. No capítulo 2, o apóstolo Paulo começa a falar dos falsos, começa a combater diretamente os falsos profetas, e também ele começa a falar daquilo que Cristo fez por nós e pela igreja de Colosso. E mostra a eles que Cristo é o cabeça da igreja, Cristo é a cabeça de toda a potestade, não precisamos mais nada, porque o sacrifício de Cristo, ele morrendo na cruz por nós, o próprio Deus, através de Cristo, nos transportou, okay, para o reino do Filho de seu amor. Então nós não precisamos mais nada do outro conhecimento fora de Cristo, não precisamos mais do outro Salvador fora de Cristo, não precisamos mais dos anjos, não precisamos mais depender de ninguém, não mais pelas obras. Nós somos salvos pelas obras, somos salvos por Cristo apenas. Okay? E que Cristo já fez tudo lá na cruz por nós. E nós somos salvos apenas por causa de Cristo. E nós devemos confiar apenas em Cristo. Então o apóstolo Paulo escreve esta carta para mostrar aos irmãos de Colosso que eles não podiam se deixar amedrontar por nada. Okay? Eles deveriam confiar plenamente em Cristo. Agora, no capítulo 3, o apóstolo Paulo já começa a dar algumas dicas, ou seja, algum ensinamento de como que alguém que está salvo, como que alguém que está nascido de novo, como que alguém que está em Cristo deve se comportar. Então, é uma questão doutrinária, é uma questão prática da doutrina. Então, na primeira parte, no primeiro versículo, ele diz que, portanto, então a palavra portanto aqui mostra a conclusão de tudo que eu já falei, de tudo que você já sabe de Cristo. Portanto, a conclusão é essa. Se mostra a condição, okay? Mostrando que tem uma condição para você ser aplicado a você. Se já ressuscitastes com Cristo. Okay? A apóstolo Paulo aplica aqui a palavra ressuscitaste para dizer que estávamos mortos. Efésios capítulo número 2:1 diz que ele nos deu vida, estando morto nos nossos delitos e pecados. Então, se já estás ressuscitado, se já ressuscitaste com Cristo, ok? Em outras palavras, se vocês já foram salvos por Cristo, se vocês já foram regenerados por Cristo, se vocês nasceram de novo, essa é a explicação dessa palavra. Se já ressuscitaste, se vocês nasceram de novo, se vocês são filhos de Deus, se vocês são salvos, se já ressuscitaste com Cristo, porque se alguém crê em Cristo, significa que a pessoa ressuscitou com Cristo. É uma nova vida em Cristo. Então, se ressuscitaste com Cristo, então vem lá a dica: buscai as coisas que são de cima. Okay? Onde Cristo está sentado à destra de Deus. Nós acreditamos que Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia e subiu ao céu, agora está sentado à destra do Pai. Okay? Ele reina e governa todas as coisas. Então nós, aqueles que são salvos, eles têm essa obrigação de buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado. Buscar é um trabalho diário, é um trabalho, uma labuta. Okay? Todo crente deve interessar-se, deve trabalhar, deve buscar as coisas, não é, de cima, onde Cristo está assentado. Lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33, diz que buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e o resto sereis acrescentado. Então, nós somos chamados aqui a buscar as coisas do céu, a buscar as coisas do reino. A tudo que tem a ver com o reino de Deus deve ser o nosso maior interesse. Lá no livro de Mateus capítulo 5, diz que bem-aventurados têm fome e sede de justiça. Uau! Então, a característica do Filho de Deus é aquele que busca as coisas, busca a justiça de Deus, busca as coisas de Deus, procura as coisas de Deus. E Mateus 7,7 diz que quem busca, encontra.
Então, buscar é um trabalho que nós temos que fazer. Ok? Buscar agradar a Deus. É buscar fazer a vontade de Deus. É buscar fazer aquilo que agrada ao Senhor. Ok? É buscar a seguir a palavra do Senhor. A Bíblia diz que guarda a tua palavra no coração para não pecar contra si. Buscar as coisas de céu. É viver uma vida que Cristo quer. Viver uma vida que Deus ama. Viver uma vida que é conforme as Escrituras. Ok? Buscar as coisas de Deus. Ok? Buscar servir os irmãos. Buscar servir a Cristo. Buscar coisas que têm a ver com a igreja do Senhor. Louvar o Senhor. Ler a palavra do Senhor. Meditar nas coisas do Senhor. Andar nos caminhos do Senhor. Ok? Perdoar. Ajudar. Ok? Evangelizar. Ok? Ser pastor, ser diácono, fazer qualquer coisa que agrada ao Senhor. Okay? Ser bom pai, ser um bom filho, ser uma boa mãe. Então a Bíblia diz que tudo que vocês fazem, seja por obra, seja por palavra, fazer tudo para a glória de Deus. Então buscar as coisas de cima é fazer tudo na terra, mas que agrada ao Senhor. Veja como que é isso. Procurar como os puritanos procuravam fazer cada detalhe das suas vidas, faziam tudo mesmo para agradar ao Criador. Então essa é a primeira característica. Eu acredito que apenas temos 15 minutos nesse programa de hoje. Então essa é a primeira característica. A segunda característica que vamos fazer no próximo programa. Então a primeira característica, ou uma das características que nós aprendemos aqui sobre um verdadeiro salvo é que ele busca as coisas do Senhor. Nós vivemos um mundo em que os jovens buscam a sua própria fama. Os jovens buscam apenas coisas deste mundo. Os jovens eles estão envenenados. Os jovens estão coagidos, envenenados, viciados com as coisas deste mundo, com as bebidas deste mundo. Eles estão envenenados com as coisas que machucam próprio eles. Ok? Pessoas estão muito mais interessadas apenas com dinheiro, apenas com fama, apenas com tudo que tem a ver com este mundo. E coisas que passam, com as riquezas. As riquezas, não que as coisas são más, mas tudo isso tem que ser buscado. Quando você busca as riquezas, tem que ser para a glória de Deus. Se você busca a fama, tudo que você tem que fazer tem que ser para a glória de Deus. Então, se é para a glória de Deus, tem que examinar sempre nas Escrituras. Ok? A Bíblia diz que eu guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, esse é o conselho, ok? É o conselho do apóstolo Paulo. Se nós ressuscitamos com Cristo, se nós somos salvos de verdade, então interessa-se pela igreja, irmão. Interessa-se pela leitura bíblica, interessa por visitar os irmãos, interessa-se também por evangelizar, interessa-se por ajudar o próximo. São coisas do céu. Coisas de cima, são coisas, perdoar, pedir perdão, são coisas do céu, são coisas de cima essas. Ok? E enquanto o dia for hoje, enquanto estiver saudável, enquanto você estiver vivo, busque as coisas do céu. Busque as coisas do céu, coisas que não apodrecem. Temos que guardar o nosso tesouro lá no céu, onde é o Pai das luzes, onde existe o Pai das luzes. Onde nenhuma ferrugem vai corroer, nenhum ladrão vai poder roubar essas riquezas. Então, o seu coração tem que estar, como os puritanos faziam, um olho na terra, um outro olho no céu. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Busque as coisas do céu. A minha pergunta é, o que tem buscado? O que tem ocupado mais seu tempo na sua vida? São coisas da terra ou coisas do céu? Quantas vezes já pensou em agradar ao Senhor? Quantas vezes já se perguntou se o que você está fazendo, o plano que você está fazendo vai agradar a Deus ou não? Quando você já fez isso? Quando você já se perguntou? Quando você já se perguntou se as amizades que você tem agradam ao Criador ou não? Busque as coisas do céu. As coisas deste mundo vão passar. Vão passar. O que adianta, a Bíblia diz que o que adianta é ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Nós estamos a falar da sua alma que é eterna. Onde estará a sua alma? Jesus disse que aquele que crê em mim, ainda que mora, viverá. Então busque o Senhor enquanto Ele pode se achar. Busque as coisas do céu, onde Cristo está sentado, onde Cristo reina para todo sempre.
Busque as coisas de cima. Busque viver Cristo. Como o apóstolo Paulo diz que para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Esse é o primeiro, só conseguimos falar da primeira característica do salvo, buscar as coisas do céu. Então, se você conhece alguém que vive a vida dele apenas preocupando-se com as coisas desta terra, então é bem possível que essa pessoa apenas seja dessa terra. Não é do céu, logo não é salvo, logo não está ressuscitado, ainda está morta essa pessoa, que precisa ser despertado. Quando você for despertado por Cristo, você olhará e verá e descobrirá as coisas do céu que são mais preciosas, são melhores que as coisas do mundo. É isso que fez com que o próprio Moisés negasse de ser chamado filho da filha de Faraó. Preferiu sofrer porque sabia que ele buscava as coisas do céu, as melhores coisas. As pessoas aceitaram morrer aqui por causa das coisas melhores do céu. Em nome de Jesus, que Deus nos ajude a buscar as coisas de cima. Que Deus nos ajude. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória pois a ele eternamente. Amém. Inscreva-se no canal e compartilhe as notificações. E obrigado ao meu amigo Donaldo, gestor, por ter me oferecido essa camiseta para brilhantar o programa. Que Deus abençoe. Muito obrigado a todos pelo carinho. Obrigado a todos por ouvir. Que o Senhor nos ajude. Em nome de Jesus. Amém.